Moisés escreveu um único capítulo nos Salmos, ou de Salmos, que é o 90. Eu lerei todo o capítulo com você para a nossa meditação nessa manhã. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe a porção da Sua palavra. Você pode se assentar. Mesmo assentados, eu quero consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós consagramos nossos dízimos, as nossas ofertas, diante do Teu altar. Pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, sobre o nosso ato, Pai amado, voluntário, de oferecermos a Ti as nossas primícias. Faze-nos prosperar segundo a Tua boa mão. É o que nós oramos agradecidos em o Teu santo nome. Amém. Amém? Como eu disse a você, o nosso tempo está bastante avançado, eu não vou me demorar muito. Mas eu gostaria de meditar com você nesse Salmo 90. Como eu disse a você no início, é o único Salmo que Moisés escreveu. E Moisés está falando sobre o Deus eterno e o homem transitório. O Deus que dura para sempre e o homem que não dura para sempre. Deus está falando sobre, através de Moisés, um assunto que muitas vezes aflige o coração dos homens, e eles não querem nem falar sobre isso. Quando eu digo homens, estou falando da humanidade, que é, amado, a nossa fabilidade ou o nosso estado terminal ou transitório ou fraqueza, como você queira chamar, que é a respeito da nossa existência. A nossa existência aqui na terra, queridos, ela não é uma existência, pelo menos aqui na terra, ela não é eterna. Aqui na terra nós temos dias contados. E feliz é o homem, o ser humano, que consegue atrelar a sua vida terrena ao Deus eterno ainda na terra. Para que você viva uma vida com plenitude da parte de Deus, para que quando você passar dessa vida, porque todos nós, se não acontecer o arrebatamento, todos nós passaremos pela morte.
E o Senhor Jesus disse que alguns de nós não passaríamos pela morte, porque haverá uma igreja quando Jesus voltar. E eu creio que esta é a geração do arrebatamento. Esta é a geração da volta de Jesus. Mas, quando alguém morre, esse alguém já partiu para encontrar com o Senhor Jesus. E o que ele tinha de fazer, ele já fez. E não há mais tempo para fazer coisa alguma quando a morte chega. Por isso que o Moisés, quando escreve esses salmos, ele começa dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E então ele fala da pré-existência de Deus. Então ele diz: Deus, tu és antes que os montes se formassem. Tu és antes que a terra fosse formada e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando ele está dizendo de eternidade a eternidade, ele não está colocando limite à eternidade, ele está dizendo de um paredão ao outro, porque a eternidade não tem fim. Então, tanto faz se indo ou voltando, tu és Deus do mesmo jeito, tu continuas sendo eterno, tu continuas sendo a referência da eternidade, tu continuas sendo a referência da vida, porque tu és Deus. Essa madrugada eu estava orando ao Senhor, e normalmente, no meu aniversário, ou na passagem do meu aniversário, normalmente eu paro e tiro um tempo para refletir sobre a minha existência. Porque, amados, nós não somos criados apenas para nascermos, crescermos, trabalharmos e morrermos. Não, é muito mais do que isso. A nossa existência, querido, ela tem um porquê. E feliz é a pessoa que descobre o mistério da sua existência. Há um mistério na sua existência. Há um porquê você está no mundo. Mas você só vai descobrir isto se você, querido, fizer associar a sua vida com a vida do eterno. Se você não fizer isso, a sua vida não vai ter sentido. Você pode angariar bens, você pode realizar sonhos, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida aqui na terra. Se a sua vida não estiver ligada à vida do eterno, a sua vida perderá o sentido. Existem muitas pessoas, amado, que passam dias das suas vidas angustiadas, porque a sua vida não está conectada ao eterno. Então a sua vida não tem sentido. Então elas trocam de trabalho, elas trocam de casa, elas trocam de tudo, elas trocam até de casamento. Elas só não trocam de corpo, porque não é possível. Porque tem pessoas que são tão insatisfeitas com a vida, que se elas pudessem, elas trocariam de corpo como elas trocam de roupa. Irmãos, se fosse possível trocar de corpo, eu creio que tinha no lugar do seu closet, tinha lá uma geladeira daquela de frigorífico com um monte de corpo, para você chegar e domingo dizer assim: vou usar esse ou vou usar aquele. Nossa, pastor, que assunto esquisito, sinistro. Mas é verdade. A pessoa às vezes está tão insatisfeita que se ela pudesse, ela trocava de corpo. É por isso que o salmista, ele escreve no verso 12, que é um dos salmos rema na minha vida: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é tão maravilhoso, queridos. Quando você valoriza cada manhã, quando você valoriza cada respirar, quando você valoriza cada dia. Tem pessoas, amados, que não percebem os seus dias. Existem pessoas, amados, que os dias passam e elas não percebem. Por exemplo, hoje, domingo,
Tem gente, amado, que só vai lembrar que é domingo quando está na hora de dormir, porque diz assim, meu Deus, já passou domingo, amanhã tem que trabalhar de novo. Que não percebe que cada momento da sua vida é precioso. Eu quero que você entenda isso, filho, que cada momento da sua vida é precioso. Tudo que acontece na sua vida e na minha vida é permissão de Deus. Seja bom ou seja ruim, porque nem sempre tudo é bom. E até as coisas más que nos sucedem por uma razão. Até as coisas ruins, saiba disso, acontecem nas nossas vidas, elas acontecem por uma razão. Esse evangelho de que crente não passa por prova, não é o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus fala, amado, de um evangelho de dor. Jesus fala, amado, de um evangelho de decepções. Jesus fala, amado, de um evangelho de questionamentos. Mas a sua vida é preciosa demais. E ela tem uma razão para existir. Quantas vezes nós nos deparamos, e normalmente quando nós choramos para Deus, a primeira coisa que nós perguntamos, por quê? Oh Deus, por quê? Não é assim? Tudo que acontece na nossa vida, amado, tem uma razão de existência. Quando eu vi uma vida ligada à vida do eterno, a Bíblia diz assim que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Nós temos dentro do nosso coração, igreja, um desejo pela eternidade, sabendo que aqui na terra nós somos finitos. Aqui na terra, a qualquer momento, nós poderemos não mais existir. Nós poderemos, amado, passar, como disse o salmista, como um sopro. Há uma brevidade na sua vida. Você precisa descobrir a razão da sua existência. Você precisa, amado, parar de olhar um pouco para aquilo que você quer conquistar e olhar um pouco para aquilo que você já conquistou. Olhar para as coisas que você já viveu. Imagina, querido, quantas coisas já sucederam na sua vida. E existem pessoas, amado, que por causa da aflição da vida, elas nem vivem o momento. Elas estão tão aprisionadas que elas querem o momento seguinte, porque elas têm sempre aquela sede do que o que elas estão vivendo não é bom, que o bom é o que está por vir ainda. Então elas não vivem esse momento, mas eu quero te dizer, viva esse momento na certeza de que sim, o melhor ainda está por vir, mas viva esse momento, filho, de tal maneira que você alcance um coração sábio, discernindo os momentos das suas vidas, queridos. Você sabe que eu gosto muito de história. Se eu não fosse pastor, eu seria um historiador, alguma coisa desse naipe. Então a história, e eu gosto de história de guerras, dessas coisas, história de humanidade, né? O ser humano me atrai muito, a história do ser humano. Você parar para observar o ser humano é uma coisa maravilhosa, você aprende muito. E aqui na América existiu um general no Kentucky que no século XVIII, 1730 alguma coisa, não vou lembrar exatamente a data, mas eu lembro do nome dele. Ele se chamava-se William Nelson. Esse general, ele era um dos mais temidos nos Estados Unidos em 1700. Quando falavam que chegou o general Wilson Nelson, todo mundo tremia na base. As suas guerras, ele nunca tinha perdido uma guerra. Era o exército mais organizado que tinha. E ele era muito destemido, e ele enfrentava o inimigo mesmo, uma pessoa muito precavida. Mas um dia aconteceu uma coisa na vida desse general, um general jovem ainda, 32 anos de idade.
Aconteceu algo na vida dele que ele não esperava que acontecesse, e nem tampouco da forma que aconteceu. Porque normalmente, amado, nós pensamos que nós temos todo o tempo do mundo, né? E um dia, aquele homem que enfrentava exércitos inimigos, conversando com os seus amigos, dentro do quartel-general, 3 amigos começaram uma discussão, e eles começaram a brigar dentro do quartel, e chamaram o general William Nelson, e ele chegou naquele lugar, e ele foi apartar a briga, e acidentalmente uma pistola disparou, e atingiu ele no peito, por um dos seus melhores amigos, que estava na briga, inclusive. Conta a história, que a primeira coisa que aquele homem fez, foi dizer: tragam-me um pastor rapidamente, porque esse tiro é mortal, eu não escaparei dele. E saíram às pressas para buscar um pastor, porque o general sabia que ele não tinha muito tempo para consertar algo com Deus. A verdade é, veio o pastor, deu tempo dele confessar-se, dele aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O pastor colocou a mão na cabeça dele e ele morreu. Essa é a história de um general de glória, cheio de glória, que entrava no forte do inimigo e destruía todo mundo. E aquilo que ele menos esperava que acontecesse, da onde ele menos esperava que acontecesse, acidentalmente ele fatalmente perdeu a sua vida. Por que está contando essa história? Porque essas coisas me chamam a atenção. Essas coisas me chamam a atenção, principalmente de homens nobres, que jovens, com carreiras brilhantes, um aspirante a ser um homem que teria a sua história marcada no território americano como o maior conquistador do século XVIII. Morreu breve e tragicamente e inesperadamente. Por que está falando isso, pastor? Eu estou falando isso, querido, porque às vezes nós vivemos a vida como que se nós tivéssemos todo o tempo, como que se nós fôssemos senhores do tempo, como que se nós soubéssemos quando tudo irá acontecer nas nossas vidas. Existem pessoas que não se doam para Deus porque elas acham que elas têm tempo. Deixa eu dizer um negócio para você: a coisa mais preciosa que você tem, e a coisa mais preciosa que você pode oferecer para Deus, é o seu tempo. Quando Satanás rouba finanças ou rouba seja lá o que for, não é tão precioso quando ele consegue roubar você da presença de Deus, quando ele consegue roubar o seu tempo, um tempo que você teria que gastar na presença do Eterno. Nós dedicamos o nosso tempo a tantas coisas. Nós dedicamos o nosso tempo, amado. Às vezes nós sentamos para assistir futebol americano, eu não entendo nada. Demora 4 horas aquele jogo e todo mundo brada, todo mundo vibra. Eu não consigo assistir meia hora porque eu não entendo nada daquele negócio. Eu tento, mas não consigo. Mas as pessoas ficam 4 horas, às vezes 3, 4 horas na frente da televisão, vibrando. E quando termina aquele jogo, se o time ganhou, uau! E comenta a jogada, e comenta isso, e comenta aquilo. E às vezes não tem tempo para o Eterno. Às vezes vai orar. Que orar? Às vezes está no culto. Meu Deus, meu pai, esse pastor fala demais. Dedique tempo da sua vida, querido, ligado ao Eterno. Sua família. Chegue dentro de casa hoje, filho, olhe para a sua família. Chegue dentro de casa hoje, olhe para aqueles amados que Deus te deu. Aquelas pessoas amadas que Deus te deu.
Gaste seu tempo, filho, porque você não sabe quanto tempo você possui. Você pode achar, amados, o que você acha que esse general, apesar dele não ser uma história bíblica, mas é uma história verdadeira que aconteceu aqui na América, o que você acha que esse jovem de 32 anos que chegou ao posto de general esperava da vida? Você acha que ele tinha um projeto que dizia assim: olha, eu vou ser nomeado general, e quando eu for nomeado general, eu vou morrer de uma morte trágica e vou entrar para a história como uma morte acidental? Não! Ninguém projeta essas coisas. A gente projeta o seguinte: eu vou conquistar, eu vou colocar o meu nome na galeria dos heróis. Não é assim? Só que, filho, o homem é perecível. E somente Deus é eterno. Será que não seria hora de nós pararmos e refletirmos como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Deixa eu te dizer uma coisa: o relacionamento com Deus e a marca de Deus é o sempre. A marca de Deus é o eterno. Então o teu relacionamento com Deus tem que envolver a eternidade. Você não pode viver como que se você não tivesse uma eternidade. Deus nos colocou aqui na terra e o salmista diz: olha, 70 ou 80, passou disso, filho, é enfado e canseira, e você fica orando para Deus te levar. Você entende isso também? Nós temos aqui um jovem de 90 anos, né? Que é o irmão Braulio. Ele pode te falar o que ele viu da vida. Só que a vida dele está ligada ao eterno o tempo todo. Você conversa com ele, é Deus, 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 Deus e Deus. Assim tem que ser a nossa vida, filho. Tudo que você fizer na vida, todos os seus planos, todos os seus projetos, tem que envolver a eternidade, porque você só tem essa vida aqui na terra para decidir a eternidade. Cada dia pela manhã você está decidindo a tua eternidade. Não joga essa responsabilidade para Deus, porque Deus já decidiu a eternidade. Quando Jesus diz assim: olha, vou para o Pai, o lugar está preparado. E se não fosse assim, eu lhe diria: eu vou preparar lugar e eu voltarei para vos levar, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então Deus já decidiu a eternidade. Não é Deus que vai decidir a eternidade para você, é você quem vai decidi-la. Deus vai decidir quem entra para a vida eterna ou para a morte eterna. Não é Deus quem vai decidir. Isso já está decidido. Por Deus, isso já está decidido. As regras são claras. Agora, e você tem parado para pensar na eternidade? Ou você tem simplesmente vivido essa vida, amado? Às vezes, não é o seu caso, mas às vezes há pessoas que elas vivem como animais. Elas trabalham, e tem alguns até que se comparam, né? Trabalho que nem um cavalo, trabalho que nem um burro. Tem gente que se compara ainda, né? Não, a minha vida é trabalhar. Trabalho que nem um cavalo, pastor. Trabalho que nem um burro. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu estou dizendo, filho, que cada momento da sua vida precisa ser aproveitado. Quando você estiver lá trabalhando, porque nós precisamos trabalhar e é de Deus trabalhar, mas não trabalha que nem um animal, não, irmão. Põe no piloto automático: eu quero, eu vou comprar, eu vou gastar, eu vou comprar, eu vou gastar, eu vou trocar, eu vou renovar, eu vou não sei o quê. E quando a pessoa acorda, querido, e ela olha para trás, ela diz: meu Deus, se eu fizesse uma pergunta para você: quantos anos está que você está na América? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque todas as vezes que a gente pergunta: quantos você está na América? A pessoa diz: 10 anos, 12 anos, 15 anos. Aí eu pergunto assim: você viu passar? A pessoa diz: nem vi. Que nessa terra, pastor, amanhece e anoitece que a gente nem vê.
Eu fico com dó dessas pessoas. Não é porque elas trabalham, porque você pode trabalhar. E aliás deve trabalhar, porque a Bíblia diz que se você não trabalhar também você não tem que comer. É bíblico. Mas você tem que viver, amado, durante o dia, atribuindo louvores ao Eterno. Você está entendendo? A única razão da sua existência, você só vai encontrar razão para a sua existência se o Eterno estiver envolvido em tudo que você faça. A irmã está lá trabalhando, está cantando louvores. O irmão está lá sentando cerâmica, está ministrando. Aproveita que já está de joelho mesmo, meu irmão, e ora. Quando nós chegamos aqui na América, eu passava a maior parte do meu dia de joelhos. Eu assentava cerâmica e eu ligava para o pessoal no Brasil e eles diziam assim: e aí, pastor, como é que está a sua vida? Eu digo: eu nunca tive tanto de joelho na minha vida. Eu nunca passei tanto tempo de joelho na minha vida. E aí eu aproveitava para orar. Já estou de joelho mesmo. Você entende isso, amém? Chegava em casa, eu até brincava com a minha esposa, né? Eu dizia assim: ó, tira a foto do meu joelho, vamos botar no Facebook aí, ó, esse é o homem que ora, hein? Que eu tava cada calo assim, mas era da cerâmica mesmo. Mas eu aproveitava também o tempo para orar. Você entende isso, amém? Então, filho, cada momento da sua vida, faz um link da sua vida com o Eterno. Seja bom, seja ruim. Ah, Deus não está comigo. Conversa, Deus está sempre. Ah, eu estou me sentindo tão sozinho. Parece que Deus me abandonou. Conversa, Deus não te abandona nunca. A verdade é essa, Deus não te abandona nunca. É que você está tão calejado, que talvez insensível, que você não sente a presença do Eterno. Só que o Eterno está o tempo todo com você. O Eterno, amado, Ele está além do tempo. O Eterno, Ele está, amado, antes dos montes. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Aleluia, meu Senhor. Sim, meu Deus. Mas Ele diz: o homem é reduzido ao pó, e um dia Ele volta. Está escrito aqui no verso 3. O homem é reduzido ao pó, e um dia Ele volta para onde? Para a eternidade. E aí, pastor, Deus vai decidir aonde Ele vai passar a eternidade? Não, enquanto estava aqui na terra em vida, você já decidiu. Não tem mais jeito. O general que eu falei para você, o William Nelson, ele teve uma sorte absurda, que deu tempo. Mesmo ele tendo morrido, ainda deu tempo. Igual o ladrão na cruz. Lembra dele? Senhor, lembra de mim. Quando entrar no teu reino, Deus diz: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Deu tempo. Mas e nós? Quanto tempo temos? Quantos projetos nós temos feito que não envolve Deus? Quantos projetos você tem feito, igreja, que tem sido para você mesmo? Você quer viver, alcançar esse coração sábio que o salmista está dizendo? Pede para Deus te ensinar a contar todos os seus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque todas as manhãs tem uma benignidade nova para você. E ele ora e diz: Senhor, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Amado, isso é uma pessoa que sabe o porquê existe. Isso é típico de uma pessoa, amado, que não está vivendo e que não deixou os problemas engolir a ela. Porque às vezes você, amado, deixa os problemas se engolir de tal maneira que você mesmo se anula de tanto problema que você atrai. Mas o salmista está dizendo: sacia-me, Senhor, de madrugada. Eu vou perguntar uma coisa aqui, mas eu não quero que você responda, que eu não quero que ninguém se envergonhe. Quantas madrugadas você já passou em claro, amando Deus, se relacionando com Ele? Quantas madrugadas você já passou em claro, dizendo: Tu és o meu amado, eu sou teu? E eu não estou dizendo, amado, daquelas revelações do monte tremendo, fumegando, a glória, a luz, a voz. Não, eu estou dizendo, amado, a sós com Deus. Aleluia, Senhor.
Você entende isso, amém? Que existem momentos que você precisa desse silêncio, filho. Existem momentos, porque normalmente quando a gente vai orar, a gente quer ouvir Deus, né? Não tem nada de errado nisso. Mas tem hora que é muito bom você se colocar na presença de Deus em silêncio. Eu não sei quantos já fizeram isso. Aleluia, Senhor. Isso chama-se meditar em Deus. Você se colocar em silêncio, não fala nada. Não fala nada. Só começa a pensar na grandeza dele. Só começa a pensar quem é esse ser maravilhoso. Por que ele me ama dessa forma? Deus, por que o Senhor me fez nascer? Deus, por que o Senhor me trouxe neste lugar? Por que o Senhor me ama tanto e me abençoa tanto? Se você fizer isso, filho, você não vai conseguir ficar calado por muito tempo, eu te garanto. Te garanto que você não vai conseguir ficar calado por muito tempo. De repente você vai começar a sentir a presença gostosa de Deus. E aquele ambiente começa a mudar, amado. O cheiro do ambiente muda, o calor do ambiente muda. Você começa a sentir uns arrepios gostosos e você começa a se conectar com o teu Criador. Tem gente que vive desconectado de Deus. Tem pessoas que vivem desconectados de Deus. Sabe por quê? Porque eles não separam tempo para Deus. Eles vivem assim, eles acordam, eles pulam da cama, sai para trabalhar e volta morto de novo e já cai na cama de novo. O final de semana então, daí tem os seus projetos pessoais, estão tão envolvidos que não percebem Deus. O Espírito Santo, amado, é uma pessoa e Ele está do teu lado todos os dias da sua vida e muitas vezes você nem percebe que Ele está ali. O pastor Francis Chan escreveu um livro. O título do livro fala o seguinte: O Deus Esquecido. O livro todinho é sobre o Espírito Santo. O Deus Esquecido. O Espírito Santo, amado, que está aí agora do teu lado. O Espírito Santo, amado, que quando terminar esse culto, ele vai com você aonde quer que você for. Em todo tempo ele está com você e às vezes você não nota a presença dele. Eu quero orar nessa manhã que você encontre um coração tão sábio, filho, na presença de Deus, que você aprenda a contar os seus dias, cada momento, cada coisa. Eu aprendi quando eu era criança com um pastor que foi meu pastor durante muitos anos. E normalmente ele vinha à igreja e ele dizia o seguinte: igreja, sabe qual é o sintoma que eu tenho, que eu posso fazer um diagnóstico que eu posso fazer da sua vida, do quanto você está conectado com Deus? É quanto tempo faz que você parou para observar os céus? Quanto tempo faz que você olhou para cima? Quanto tempo faz e quanto tempo você parou para observar as nuvens, as estrelas, os astros? Quanto tempo faz que você para observar a morada do Altíssimo? Isso vai revelar quanta conexão você tem com Ele. Eu nunca me esqueci disso. E de vez em quando eu paro para contemplar os céus, a morada do Altíssimo. Você entende isso, amém? Se você não gasta tempo, amado, para observar Deus, para sentir Deus, é porque, amado, você não está sabendo discernir a tua existência, os teus dias, o propósito para o qual você nasceu. Você nasceu para um propósito. E você não pode fazer uso irresponsável do teu tempo, porque a nossa vida é um sopro. Quando menos você espera, passou. Não dá mais tempo de fazer. Imagina você que ontem mesmo nós estávamos celebrando o Réveillon. Janeiro já foi. Você entende isso, amém? Aquilo que você prometeu que ia começar em janeiro desse ano e não fez, não dá mais tempo. Esse ano eu vou começar em janeiro a ler a Bíblia. Já foi, não dá mais tempo. Você agora pode fazer outra promessa, começar em fevereiro, que é amanhã inclusive. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu vou fazer ginástica. Não, ano de 2016 eu vou entrar na academia, mas vou assim, botar meu corpo em forma. Ah, é? Você tinha 12 meses, agora você só tem 11. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém?
Olha, o ano de 2016 vai ser o ano que eu vou dar uma guinada na minha vida. Eu vou mudar um monte de coisas. Você só tem mais 11 meses, filho. Um já foi. Está entendendo, amém? Sabe aquela oração que você fez na virada do ano? Que só você sabe, porque eu não sei. Estou falando daquela que você fez. Porque nós fizemos oração na virada do ano, amém? E nós fizemos algumas alianças e alguns votos. E eu me lembro do pastor Jonas, inclusive, dizendo assim: ó, só vota se você for cumprir. Se você não for cumprir, não vota. Me lembro direitinho dele dizendo isso. Pois é, querido, o primeiro mês já foi. Eu, se fosse você, começaria a correr. Porque o tempo, amado, está passando. Você está entendendo isso, amém? É necessário que você conecte a sua vida com o eterno agora. Porque se você fizer isso, amado, se você conectar a sua vida ao Altíssimo, e eu não estou dizendo apenas de ter uma religião e dizer eu sou crente. Eu estou dizendo, amado, de conectar a sua vida com Deus. O que vai acontecer com você é que você vai viver de uma maneira única, aproveitando cada momento da vida. E eu vou te dizer uma coisa: a vida nos apresenta tantos momentos felizes que só é angustiado quem não conta os seus dias. Se você somar, os momentos bons são muito melhores do que os momentos maus. Mas tem gente que se agarra numa coisa má que acontece e ela perde todos os outros dias que vêm, porque elas estão agarradas nas coisas más. Existem pessoas, amados, que ainda estão 10 anos luz atrás. Porque há 5 anos, aquela pessoa que eu amava, você ainda está nisso ainda? Já se passaram 5 anos e você perdeu 5 anos da sua vida? Pastor, fizeram uma coisa comigo. Olha, eu vou te dizer uma verdade: meu coração tem uma amargura. E você está desperdiçando todos os outros dias depois desse dia ruim? Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio, amado, faz como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã, igreja? Por exemplo, se você não aproveitou esse culto para adorar, já era. Nesse já não dá mais, porque nós já estamos terminando. Aliás, ainda dá, porque nós vamos orar. Mas daqui a pouco não dá mais. Se você não percebeu, a vida está passando, filho. O que você tem feito para o reino? Que lugar o eterno tem ocupado no seu coração? Tem pessoas que não gostam da gente falar isso, né? Mas eu quero te dizer nessa manhã que você tem que viver uma vida única, integral e plena. Diga assim comigo: única, integral. Integral não é diet não, tá, filho? Integral é que é completa. E plena, inteira. Diga plena. Quando a gente fala integral, a pessoa já pensa no pão, né? Viver uma vida única, completa, intensa. Você entende isso, amém? Eu quero orar nessa manhã que a tua vida tenha intensidade. Eu quero orar nessa manhã que você viva integralmente. A vida é tão boa para você desperdiçar com uma série de coisas. Viva ela integralmente, cada minuto. Faça questão de cada minuto. Tem gente, amado, que faz questão de cada dólar que tem, mas não faz questão de cada minuto que ele tem. O dólar você recupera, o minuto passado você não recupera não. Você está me entendendo, amém? O tempo é agora, o tempo é hoje. Jesus é o Deus do já. A hora vem e já chegou. Olha como que é o imediatismo do reino de Deus. Jesus diz assim para a mulher samaritana: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É o agora, é o já.
Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Como eu disse para você,